Muito bem, boa noite a todos. Estamos começando mais um Edcast. Aqui é Rafael, de Araguá do Sul. E minha frase de hoje é a seguinte: não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Legal. Boa noite a todos. É o Gaspar, aqui de Itapema. E a minha frase, como sempre, é de André Luiz. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. André Luiz. Não é qualquer um que está pronto para isso não, hein? Não, é verdade. E quanto à tua frase, infelizmente, milhões de pessoas ainda acreditam em amuletos, Superstições. superstições, despacho nas encruzilhadas. É, Uma pena, né? infelizmente. Os espíritos, na verdade, eles se riem dessas coisas, né? Uhum. E alguns deles até se utilizam da ingenuidade das pessoas para agirem. Eles agem mesmo. Sim, isso é verdade. É verdade. Mas muito bem, nossa aula de hoje é a aula 12, é isso? 12. Nosso episódio 12, o tema de hoje, origem e natureza dos espíritos. Vamos dar uma faladinha aí, no geral, da onde surgiram os espíritos, do próprio surgimento do globo, acho que uma coisa está relacionada com a outra, né? Sim. E é basicamente isso aí, né? Basicamente é isso. Então tá, vamos fazer a nossa oração inicial, para a gente estar sempre bem acompanhado e vamos para lá. Então tá. Vamos nos concentrar um minutinho. Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus. Vamos pedir sua luz, sua presença, que nos guie, que nos ilumine a todos os que estão nos ouvindo. Senhor, que saibamos hoje passar nosso conhecimento às pessoas que estão nos ouvindo, que os bons espíritos estejam nos acompanhando, nos dando sua luz, para que possamos render uma boa aula. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Por onde começamos essa aula de hoje? Origem e natureza dos espíritos. Eu, inicialmente, quero dizer que é um tema um pouco mais complexo, porque nós vamos falar, em se falando da origem dos espíritos, vamos ter que falar da origem do globo, da formação do globo terrestre, da origem do mundo animal, vegetal e hominal. Certo. São os seres orgânicos, né? E dos inorgânicos também, mas esses são desprovidos de princípio de inteligência, de princípio vital. Enfim, eu digo que é um pouco polêmico, não polêmico, um pouco difícil de a gente até passar, porque falar da gênese do globo à luz da doutrina espírita às vezes parece um pouco fantasioso, mas são instruções dos nossos espíritos superiores. E nós, espíritas, obviamente, acreditamos piamente naquilo que está escrito na Gênesis, no Livro dos Espíritos. Ler alguma coisa e fazer algum comentário. No texto que vai estar à disposição de todos, lá no nosso blog e também nos grupos que as pessoas participam, que recomendamos que imprimam o texto, leiam, para poder entender um pouquinho melhor. Como é um texto bem complexo, até se as pessoas derem uma olhada no PDF que vai estar lá da aula, normalmente a bibliografia são 2, 3 livros que estão lá descritos. Para esse tema, nós temos uma bibliografia eu estava dando uma olhadinha aqui, de 10 citações de livros diferentes. Ou seja, é um tema bem complexo, até para a gente entender. Então, as citações são várias aí, porque o estudo é longo. Se for mais a fundo, né? É verdade. Então, dos livros de Kardec, a Gênese, né? Quando fala da Gênese espiritual, da Gênese orgânica, o Livro dos Espíritos,
né, Divaldo, livro de Francisco Xavier. Sim. É realmente uma bibliografia bem extensa, porque o assunto requer realmente um aprofundamento, né, um estudo um pouquinho mais acurado, para que a gente possa entender como que foi a origem de tudo, né? Certo, vamos lá. Nosso texto, o primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Uhum. O que eram as convulsões telúricas? Telúrico tem a ver com o planeta, com o globo, né? Uhum. Referente ao orbe terrestre, referente ao solo. Penso que convulsões telúricas que ele se refere ainda quando a Terra não estava completamente formada, com os continentes completamente formados, né? Ainda tinha vulcões de lava para todo lado. É verdade, é bem isso aí mesmo. Uhum. Então, veja bem, com os espíritos superiores e já com a supervisão do Cristo, De Jesus. Jesus, nosso mestre, Uhum. o planeta em se formando já com ele na direção do plano terrestre, da sua formação, e sequer temos ideia de quantos milhões de anos foi isto. Nós já comentamos algumas aulas para trás, a idade da Terra remonta aí de 4,5, 4,6 bilhões de anos. Então, penso que essas convulsões telúricas tá nessa faixa aí, de 4 bilhões para trás. Com certeza. Uhum. O seguinte parágrafo diz o seguinte: após a formação da Terra, a partir de uma matéria elementar existente, os espíritos superiores operam sobre o planeta recém-formado, favorecendo o surgimento de extensas superfícies de mares mornos ou quentes e de gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Uhum. Veja que sempre os espíritos superiores estavam atentos, trabalhando, né, para a formação desse planeta, desde as convulsões telúricas, o Cristo, nosso Jesus Cristo, no comando de todo o trabalho, Uhum. preparando um planeta para, num futuro, ser o que nós somos hoje, né? Certo. E veja que, quando a Terra foi formada, logo em seguida, o que tinha? Mares, mornos ou quentes, e uma massa viscosa que cobria toda a paisagem primitiva. Aí começa que a gente, assim, pelo menos para mim, começa a ficar complicado de entender. Mares e superfícies, né, todo mundo consegue compreender, mas o que era a gigantesca massa viscosa? Então, Né? parece ser uma geleia, né? Uma coisa que eles não explicam, os espíritos superiores não explicam do que era formada essa massa viscosa. Uhum. Mas hoje, normalmente, até tem alguns termos que se fala, né, que o homem veio do limo da terra. Tem termos que se fala assim, né? O homem veio do quê? Do limo da terra. Certo. Quer dizer, sem saber o que está dizendo, as pessoas às vezes falam, não sei se por intuição, não sei. Uma certa verdade. Uma certa verdade. Uma certa verdade. Uhum. Olha o seguinte parágrafo. Que interessante que é. Dessa geleia cósmica, lá em cima falou de massa viscosa. Que é a mesma coisa. Uma geleia, né? Uhum. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Ok. Entendeu a importância desse parágrafo? Uhum. Aqui, neste momento, iniciava-se a origem dos espíritos. Que o princípio inteligente é o espírito, né? Uhum. Então, veja bem, lá no início de tudo, a geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Uhum. Como que esse espírito inteligente estava, em que corpo que habitava, qual era a sua situação, qual era a sua natureza, nada disso a gente tem condições de entender, e acredito que a nossa evolução ainda não nos permite entender. Não nos permite.
Uhum. Sabemos é que tudo começou desta forma. Então, este princípio inteligente, ou mônadas celestes, no transcurso dos milênios, são trabalhadas e magnetizadas pela espiritualidade maior, até se manifestarem em rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Ok. Com esse parágrafo, dá para a gente ir entendendo o quanto que os espíritos superiores trabalharam, né, para esse globo. Quantos milhões de anos, ou bilhões, quem sabe. Bilhões? Porque lá no mundo espiritual o tempo não tem nada a ver com o nosso, né? Não. Lá não existe anos, não existe era, não existe nada. Até onde eu entendi, então, o princípio inteligente que se criou-se nessa época, que se criou-se é bom, né? Que foi formado nessa época, ele serviu de base para o surgimento dos primeiros seres vivos unicelulares. Isso. Orgânicos já, e para serem vivos tem que ter um princípio inteligente agindo para que tivessem vivos. Dentro dos orgânicos, então, o vegetal, Sim? o animal e o hominal, né? Uhum. Na sequência, diz assim: aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência. Uhum. Após, então, aquela geleia cósmica, após a origem dos espíritos, aparecem, então, os vírus que dão, como diz assim, o pontapé inicial para a existência. A existência de todos os seres vivos, né? Certo. Que, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes, ou mônadas, são princípios inteligentes aos espíritos, né? Uhum. São mônadas fundamentais, que se destacam da substância viva, originando-se assim as formas primitivas de micro-organismo, evoluindo sucessivamente através de milênios e milênios para os minerais, os vegetais, inferiores e superiores, os animais, esponjas, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, até chegar no período quaternário com o aparecimento da forma hominal. Muito bem. Então vamos lá. Só para a gente entender bem. Formou-se a Terra, certo? Formou-se junto uma geleia cósmica, podemos dizer assim, um fluido que cobria todo o globo. Deste fluido surgiu o princípio vital. Princípio espiritual. E este princípio espiritual é que foi animar os primeiros seres vivos primitivos do globo. Sejam eles unicelulares, depois os pluricelulares, e assim com a evolução que todo mundo conhece, dita pela ciência. Então, cada evolução dessa, cada animal desse, estando, como é que eu posso dizer, envolto desse princípio espiritual. Diante dessa explicação, seria até lógico alguém perguntar para a gente assim, mas então quer dizer que um dia eu fui planta? Uhum. E um dia eu fui animal? Uhum. Hoje ser um ser humano? Uhum. Não necessariamente, porque aquele princípio inteligente que se formou lá no início, ele está tão distante do princípio inteligente hoje evoluído, que não dá para dizer que o espírito que habita em mim, que sou eu, que um dia foi planta, que um dia foi animal. Uhum. Do animal, veja bem, só se explicar a distância que existe do princípio inteligente que existe hoje no animal, ela é tão grande quanto a existência que existe entre o homem e Deus. Eu ia falar isso agora. Né? Então, isso está no livro dos Espíritos, né? Acho que alguém, eu não lembro agora o número da pergunta, mas tem uma pergunta relacionada a isso. Eles falam: a distância de um espírito que está no animal para espírito do homem é tão grande que é a mesma distância do homem para Deus. Ou seja, é um abismo fora do comum, né, cara? Então, se a gente imaginar isto, e imaginar que tipo de princípio espiritual lá está, porque eles têm um princípio inteligente. Sim. Mas tão remoto, que não tem como você
é imaginar que um dia você foi animal, um dia você foi um vegetal. Exato. Aliás, o Leon Denis, no seu livro, esqueci o nome agora, não vamos falar, mas ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ó, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e toma consciência no homem. Olha aí. Na pedra, quer dizer, no mineral, nunca houve e nem vai haver princípio inteligente. Isso que ele diz que dorme, né? Dorme, vai dormir sempre. Então, no mineral não existe princípio inteligente, não existe princípio espiritual. Já no vegetal, ele diz que sonha no vegetal. No animal, agita-se. Certo. E toma consciência no homem, porque o homem tem consciência da sua existência, né? Exatamente. Os animais não têm consciência da sua existência. O homem, sim. Após essas dissertações, após esse breve, porque bem breve, né, bem resumido, histórico da criação, da origem, tanto dos espíritos quanto do nosso planeta, mais à frente, tanto no livro dos espíritos quanto na Gênese, tem alguns questionamentos, né? Como apareceram os homens. Então, na pergunta 47, o Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos superiores. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Olha aí. Então, daquela geleia cósmica, daquela massa viscosa, os elementos estavam ali. Eles estavam ali. Iniciou-se dali, então, a espécie humana. O homem, né? Certo. E como é que eles se reproduziram? Porque se organizaram e cumpriram a lei da reprodução, que é o que se conhece hoje como que os homens se reproduzem, né? Pela própria evolução da espécie, né? Pela própria evolução da espécie. Normalmente, assim, pode ser meio, sei lá, chocante ou polêmico para algumas pessoas, mas a religião espírita, me corrija se eu estiver errado, ela não acredita que Deus foi lá e criou o mundo em 7 dias. Né? Não, foi lá, estalou o dedo, num dia criou uma coisa, no último criou Adão e Eva, e dali surgiu a humanidade. Não. Então, o homem surgiu exatamente como a ciência vem provando que surgiu. Ao longo de milhares de anos de evolução, temos lá o homem de Neandertal, antes deles, eu não sei agora os nomes, mas teve já homens inteligentes que surgiram nessa época, e o espírito veio evoluindo desde essa massa, desde essa geleia, bilhões de anos atrás, até hoje, até o momento em que o primeiro homem tomou consciência de si mesmo, então se tornou o espírito que a gente conhece hoje. Logo atrás, então, diz que o homem, a forma hominal, surgiu na era quaternária. Eu fui pesquisar na internet. Certo. Qual era a era, né, quaternária? Em que época que era da nossa era? E esse período quaternário, ele foi há 1.800.000 anos atrás. Pode-se então dizer que o homem, a forma hominal, né, não o homem como hoje é, ele existe há quase 2 milhões de anos. É um bom tempo, né? Certo. Um bom tempo em que o homem já habita o planeta Terra. E para a gente continuar, é muito interessante que a gente fale sobre dois princípios. A gente falou lá no começo do princípio espiritual e existe também o princípio vital. Então é interessante a gente falar de um e de outro e ver a diferença que existe entre princípio vital e princípio espiritual. Certo. E que não existe nada em comum entre os dois. Porque enquanto o princípio espiritual é eterno, imortal, o outro sobrevive somente enquanto há vida no corpo em que ele está habitando. Ele está animando, né? Não habitando. Porque o princípio vital é aquele que
dá o movimento aos homens, aquele que mantém os teus órgãos funcionando, aquele em que, enquanto a vida, ele está presente. Terminada a vida, ele se dilui, ele morre junto, volta para fazer parte do todo, para fazer parte do fluido cósmico universal. Então, isso é fluido vital, né? Certo. Inclusive, no nosso texto, tem alguma coisa que diz mais ou menos assim, ó. Existe na matéria orgânica um princípio especial que ainda é incompreensível e não podemos por hora definir. A química, não, o princípio vital, ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Aquilo que eu falei, né? Ele só existe enquanto o ser está vivo. Está vivo. Ele diz mais assim, que a química, que decompõe e recompõe corpos inorgânicos, jamais chegou a reconstruir sequer uma folha de árvore, o que mostra que existe algo nos corpos orgânicos que os corpos inorgânicos não possuem. Depois de morto, não tem mais volta. Depois que uma folha morreu, acabou. A ciência não consegue mais fazer aquela folha reviver, porque não tem mais o princípio vital. Exato. E esse princípio vital ele está presente nos 3 mundos orgânicos, né? Ele está no vegetal, está no animal e está no homem. O princípio vital, então, participa dos 3 momentos da vida orgânica. Os seres orgânicos, ao se formarem, assimilam o princípio vital, ou seja, esse princípio se desenvolve em cada indivíduo, por efeito da combinação dos elementos básicos que constituem os corpos orgânicos. Se esses elementos, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, não se aliassem no momento da formação ao princípio vital, daria origem simplesmente a um corpo inorgânico. O princípio vital modifica a constituição molecular de um corpo, dando-lhes propriedades especiais. Ok. Então, com esse parágrafo, é fácil a gente entender que na vida dos seres vivos tem que existir alguma coisa a mais que lhes dê movimento. Né? Que lhes dê energia. Que lhes dê energia, Né? como lhe diz o princípio vital. Vida, né? Exato. Vida. E se extingue com a morte. Acabou com a morte, né? Não tem mais ação, não existe mais qualquer resquício de princípio vital com a morte. A não ser casos, é lógico, que daí a gente teria que entrar em outros assuntos, como aquelas mortes prematuras, como os suicidas, tiram a sua vida antes do tempo, o corpo continua com aquele princípio vital, porque aquilo é uma carga. Dando um exemplo assim mais específico, poderíamos dizer que o corpo humano é como se fosse uma pilha. O princípio vital é como se fosse uma pilha elétrica. Pilha que nós usamos hoje. Quando nós compramos uma pilha, nós sabemos que aquela pilha tem um ciclo, tem um período de vida. Terminou aquele período, acabou. Quem ela estava animando não funciona mais. Assim é com o nosso corpo humano. Assim é com o princípio vital. Ele funciona como uma pilha que tem vencimento. Venceu, acabou. Certo. O corpo morre, né? É o que morre, realmente é o corpo físico, né? Já o princípio espiritual, nosso texto diz que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Certo. Então a existência do princípio espiritual é um fato que não precisa de demonstração, pois ele se afirma pelos seus efeitos. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agita e o movimento intencional do mesmo sino para se dar um sinal, um aviso. Outro exemplo, né? Então, o movimento mecânico, isso é natural, o próprio vento faz isso. Mas aquele intencional, em que alguém proporciona aquele movimento, então esse é fácil perceber que alguma coisa está provocando aquele movimento. Certo. Algo inteligente, né? Para dar uma ideia do princípio espiritual. Este princípio espiritual, ele tem existência própria.
ele tem a sua individualidade. Quando retorna ao mundo espiritual, ele tem consciência da sua existência. E ele é um ser que está em evolução, né? Certo. Vive em constante evolução. Então, assim, resumindo, o princípio vital é o que dá energia para o corpo orgânico se manter vivo. Certo. O princípio espiritual é o que habita esse corpo e dá inteligência para ele. Da inteligência para ele. Exato? Exato. Então, falando de inteligência, então é até bom a gente falar um pouquinho, que tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, mas aquela pessoa, aquele cidadão tem uma cabeça, como eu queria ter um cérebro como aquele. Pura ilusão, né? Porque o cérebro, a cabeça daquela pessoa, ele é apenas instrumento. A inteligência mesmo é do espírito. Exato. Quando a gente encontra pessoas que não têm muita inteligência, que têm dificuldade de aprender e que, poxa, estuda, aquilo não entra na sua cabeça, não é que a pessoa seja burra, não. É que o espírito ainda não tem a experiência, ainda não adquiriu a experiência necessária em outras vidas para, numa próxima, ter facilidade de aprender. Exato. Porque tem pessoas que pegam um livro, pegam um texto, leem, e aquilo fica como se uma fotografia na sua mente. Toda vez que você fala com ele, ele sabe detalhes daquela história. Outras podem ler centenas de vezes que não gravam. É a diferença da inteligência entre um espírito e outro. Exato. Como nós somos, não sabemos quando viemos, quando fomos criados, quantas vidas já tivemos, Nós já vivemos. E o que fomos em outras vidas. Você pode ver que tem pessoas que vão para uma faculdade de medicina e têm uma facilidade enorme em aprender, se tornam cientistas, e a gente diz, meu Deus, como aquela pessoa é inteligente. É inteligente, sim, porque já teve outras experiências naquela área. Sim. Já trouxe isso de vidas anteriores. Temos exemplos aí de casos, né, a gente vê toda hora, criança tocando piano divinamente. Da onde que aquela criança aprendeu tanto sobre piano em tão pouco tempo? Poxa, tem uma existência pregressa onde com certeza ela já era pianista, já estudava música e essa carga, essa inteligência veio junto com ela. Na Índia tem um menino que faz palestras sobre medicina para doutores formados de muitos anos, e os doutores ficam de boca aberta das coisas que ele fala. Certo. Aí tem pessoas que dizem, nossa, mas Deus foi generoso com aquela pessoa, deu-lhes uma inteligência fantástica. Nada disso. Nada disso. Se a inteligência que temos, nós conquistamos em outras vidas. Exato. Se não temos aquela inteligência, é porque a gente ainda não passou por aquelas experiências, mas vamos passar. Ou não se interessou em estudar exatamente como o outro estudou a vida dele. Vai da evolução moral e de inteligência de cada um. De inteligência de cada um. Então, poderíamos fazer assim aqui um paralelo e nós mesmos fazer uma pergunta e nós mesmos respondermos. Existe alguma relação entre o princípio vital e o princípio espiritual? Não tem relação nenhuma. A vida orgânica reside num princípio inseparável da matéria, mas independente da vida espiritual. A vida e a inteligência originam-se, pois, de dois princípios distintos. A vida procede do princípio vital. Explicamos, né? Sim. A atividade, a função do princípio vital no corpo de um ser vivo. A inteligência do princípio espiritual. Assim, um exemplo bem simples para que as pessoas entendam: o princípio vital uma planta tem. Isso, uma planta tem. A tua samambaia em casa, lá no canto da sala, tem princípio vital. Porém, ele não é inteligente. Não tem princípio espiritual. Não tem princípio espiritual. Exato. Até pode ter, mas de uma forma muito rudimentar. Sabe? Mas aí é uma questão complicada da gente entrar. Como falamos há pouco instante, da distância que existe naquele princípio inteligente que tem no animal, para o homem é tamanha, né, que se refere a nossa para Deus. Exato. Então, vimos até agora sobre a origem dos espíritos, né? Certo. Então vamos falar um pouquinho sobre a natureza
dos espíritos. O nosso tema é origem e natureza dos espíritos. Exato. Então, quanto à natureza propriamente dita dos espíritos, é algo do qual pouco ou nada se sabe, além do fato de que se trata de um ser. Uhum. É tudo que nós sabemos de um espírito. Uhum. Nós não sabemos quando foi criado, nós não sabemos em que condições que foi criado. Uhum. Os espíritos, no livro dos espíritos nos ensinam, é que Deus nos criou, todos os espíritos nos criou simples e ignorantes. Uhum. Ele criou todos iguais, né? E nos deu como missão a evolução. O que se sabe então da natureza dos espíritos são praticamente três coisas: que é moral, que é perfectível e que é imortal. Somente isso. Uhum. E na questão 82 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta: seria o espírito um ser imaterial? Uhum. Os espíritos respondem: imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. É bem interessante esse ponto. Eu acho que vale a pena lembrar que o espírito, como todo mundo pensa que é, você vai, como um médium vê um espírito, ele não está vendo o espírito. Ele está vendo o perispírito Eles, desse ser. Provavelmente a gente ainda vai falar em aulas mais para frente, mas o perispírito é um corpo material que a gente não percebe, que ele é muito étero ainda aos nossos olhos físicos. menos denso do que o nosso corpo, bem né? menos denso. Quando desencarnamos desse corpo que nós vivemos hoje, nós passamos a habitar o perispírito. Então, o espírito ainda habita um corpo, mesmo que ele seja hétero demais para a gente poder percebê-lo, mas ele ainda habita um corpo que é o perispírito. Então, o espírito do qual falamos é o que habita, inclusive, esse perispírito, que pouco a gente tem o que falar ou fazer uma analogia, como diz o próprio Livro dos Espíritos. Nós vamos ter oportunidade de fazer uma aula sobre perispírito. Bem interessante. É um assunto também muito extenso, muito, muito interessante, porque, que nem você falou, eu não vejo o espírito se eu tiver evidência. Isso. Eu vejo perispírito. Exatamente. E esse perispírito, na morte do corpo, ele volta ao mundo espiritual porque ele é o envoltório do espírito. Exato. Ele é o elo de ligação entre o corpo humano, né, entre a matéria e o espírito. Exato. Quando está encarnado, ele é o corpo perispiritual. Quando desencarna, ele reveste o espírito. É interessante, mas a gente vai ter a oportunidade de fazer uma aula sobre perispírito. Eu só comentei só para as pessoas entenderem, né, que o espírito não é essa forma humana que a gente vê, com cabeça, braços e duas pernas. Não é. É algo completamente incorpóreo, que nem imaterial dá para dizer, como diz o próprio Livro dos Espíritos, né? É uma matéria que não tem nem analogia na nossa língua para dizer, pô, o espírito pode ser comparado com tal coisa. Não tem nem como. Não tem comparação. Isso é verdade. Muito bem, o que tínhamos que falar sobre a origem e a natureza dos espíritos era isso. Exato. E as pessoas que nos ouvirem e que se tiverem curiosidade, por favor, vão à Gênese e ao Livro dos Espíritos, que lá tem bastante explicação, temas mais extensos, que fala de uma forma mais, talvez, de mais fácil entendimento, porque quando a gente está falando, a gente não consegue colocar exatamente aquilo que está no livro, né? A ideia que o autor está colocando ali, que o Espírito expôs. Então é interessante que as pessoas vão lá, derem uma lida, né? Mas Rafael e o Gaspar falaram isto aqui, mas não é bem isto. Né? Nos liguem, nos mandem mensagem, nos questionem. Ainda mais por hoje, esse tema de hoje é um tema assim, bem complexo, que seria legal se tivéssemos mais 3 ou 4 pessoas questionando, assim o assunto iria acho que render bem mais. Então, se tiver dúvida, pergunta, que a gente pode fazer mais um pedaço na aula seguinte.
que é um assunto bem interessante para bastante dúvidas aí, pelo menos. A gente mesmo tem dúvidas, imagina quem está iniciando agora nos estudos. É verdade. Muito bem, na aula seguinte vamos falar sobre a alma humana. Olha só. A alma humana. Uhum. É interessante também a definição de alma, como os materialistas veem a alma, como os panteístas veem a alma. Legal. Enfim, vamos falar sobre um tema também bem gostoso. Muito bem. Podemos encerrar? Podemos, vamos fazer a oração aí no final e depois a gente dá os boa noites. Então vou fazer a oração final. Convido a todos que nos ouvem, que nos acompanham, para que nesse momento se concentrem, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Criador, a esse Deus infinitamente bom e justo, que nos ama, que nos perdoa, que nos dá as oportunidades necessárias para a nossa evolução. E vamos agradecer a Ele. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Jesus, o mestre e amigo, este companheiro de todas as horas, a quem devemos seguir, a quem devemos cumprir com seus desígnios, com seu evangelho, para que um dia podermos estar juntos de Deus, nosso Pai maior. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espíritos que nos acompanham, aos espíritos superiores, espíritos bons, ao nosso anjo da guarda que está conosco, nos orientando e nos dando uma luz para passar um entendimento mais inteligível. Nós agradecemos aos demais espíritos também que nos acompanham, que aprendem conosco. Nosso muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Então tá. Muito boa noite a todos e até a próxima. Boa noite a todos e até a próxima.